Kalandiak malu karenai no mostada naik nasional FM atus ida.ida MHz ia na beda tita bosira iha. Ohingkalan ita sekualia na fating he programa governo rona. Episode ohingkalan ni ita sekualia kona ba reforma setor justiça. Ita kuliah kona ba reforma setor justiça necessidade kalai. Ita halo reforma ba iha setor justiça. No karik necessidade sedet mak sei contribui ba iha reforma setor justiça irane. Ohingkalan marca na presença iha estúdio 2 GMN Beboradili. Bem ka importante sira na bemak ligado tebes ba iha tópico na beita kuliah iha ohingkalan. Nune marca na presença iha estúdio excelência senhor ministro da Justiça. Bem-vindo baita. Kalandiak, bem-vindo. Te dia kala senhor ministro. Dia, graças a Deus. Iha mos bem ka importante ida acadêmico Dr. Avelino Coelho. Kalandiak e bem-vindo. Kalandiak. Obrigado. Dia kala. Marcamos presença, diretor executivo Azar, senhor José Luís de Oliveira. Kalandiak e bem-vindo baita. Kalandiak. Telespectador Sira, itane bem naka Sira, confirmado tebes ohingkalan atu ita dadalia ituan konaba reforma iha setor justiça. Ita iha programa governo rona, nune hawa karak atu ita baulu kiha akademiku Sira, rona tok siranya Hanoi, e nune governo mos belerona saída det maksira se partida baita. Hau hakara katu baul kiha jurista Timoroan. Hau hakara kusela ita liga o tópico ohingkalan yan. Saída det mak essencial liu iha setor justiça nebe ita precisa hadia. Hal favor. Muito obrigado. Kalandiak ba equipas de mente vitama com respeito e prazer ba Sua Excelência Ministro Justiça, colega Zé Luís. E te boto a pergunta de mais a mais é político. Tanto how tenta for perspectiva lá nesse jurista, mas como político. Também te colher reforma justiça. Nem conceito político ita. Será que justiça ita de raio de la los? La los tamsa. Justiça ita quadro legal. Escola ita ia política ita nia e justiça ne abrange setores todo. Escola abrange código penal, código civil, código comércio, lei barai, escola. Portanto, reforma ni tem uma reforma conceptual. Sa modelo justiça mai ta cara que vai ter rai. Tamba to agora ita ulu que 75 ita diangkata independência total e completa. Transformação radical da sociedade. Laos copia fali colonista ser na lei. Escola. Agora, ita depois de ter restaurado a independência, ita de quadro jurídico, né? Liliu ne liga a justiça, ita copia ela produto colonial. Escola. Ita copia ela produto colonial. Ita halo ela atu evita vácuo jurídico, vácuo legal. Ita adopta, por exemplo, Código Penal, ita adopta ela. Código Penal é bem uma tradição Europa continental. Indonésia, mas o lugar adapta ela Europa continental. E o mundo é sistema outro, civilista e anglo-saxônico. Ita tradição civilista. Mas bem, antes da presença colonial, ita tinha tradição legal. Ita ne sociedade ne bem organiza malu, atende te lei ona antes do colonialismo também ita ne rai. Portanto, a fone essa retrovisão de atacar a rede ita calculia reforma sistema justiça ne ida ne belos. Ita reforma saída. Kai ita halu de revisão técnico jurídico.
Se revisão técnico jurídico e tá halos de para legislação de bem, para lá um adaptável cari, só que malu. Mas se tu colheu na reforma, nem carranca bahasa, nem de carranca nem conceptual. Modelo justiça e da bem, mas tá cara que vai ter arranha. Então, assim, tudo é a separação. Há tentado diferenciação. Depois, uma colega, Zé Luiz, o ministro, ele o conhecimento, há tenta contribuir, né? Quando contribui, barral, bacana. Se está a reforma de justiça, e tem que absorver sentimento da sociedade. Por exemplo, e a matéria na embora, e a bara, por exemplo, o professor Roske Pound, dia dihan hukum itu adalah alat rekayasa sosial. Lei ini memang kata engineering. Enquanto que Savigny, ni dia ni hukum itu jiwa masyarakat. Lei ini lá atuir sociedade. Escola, lá atuir sociedade. Agora, e o conceito outro aí, e o conceito reforma justiça e takar foti e DNP. E takar foti hukum adalah alat rekayasa sosial. Atau itakar foti hukum itu adalah jiwa masyarakat. Quer dizer, lei ini lá atuir sociedade. Agora, e a prática que tem agora, a hari tem prática também, assessores legais, mas o livro outro. Emanebe domina ali uma tradição recém-locniana, lá domina a tradição italiana. Com certeza, a legislação de produz, ato regula o sistema de justiça, nem copia os raios de bem, mas nem domina, nem conhece. E nem mais mostrou só que na escala. Uinsa, justiça nem mais sai da luz. Justiça tuir lei é uma fonte de decisão nem tuir lei, mas belum tentu adil. Keadilan menurut hukum belum tentu hanesa keadilan lebih harapan masyarakat. Itu kalau analisa ida kata ida nebe implementa ni la baseia ba realidade de Timor-Leste. Bem, bahau se itu kuliah reforma. Itu kuliah política. Política, justiça nebe mas que ita cara que vai ter povo. Exemplo simples daí. Oba foti agricultor de Nerai. Tuir lei o bel foti. Tamba o halo despejo administrativo. O halo evicção. Lei fodalang. Órgãos governamentais atua tuir lei de bem que te produz. Mas sentimento população é justo. How hela e raine 40 anos zona o mai duni how o di raine Portugal ni. Cara, né? Quando te colhia justiça ni não. Nem foi exemplo que quando anta maneira que how coloca reforma justiça e cara ni modelo da NP, conceito da NP. E cara absorve tania direito racial. A fonte desenvolve. Direito civilista, tradição civilista, mas hoje civilização povos turcos. Depois domina romano, depois mais ita como Portugal o kunita, ita adopta sistema civilista, Europa continental. Lei com a justiça, o ema tem que castigo, los calai. Ita nem amos e ationa. Define batoto, quer dizer, ita nem sociedade agora, e nem que tem problema. Depois de 24 anos, justiça nem não sabe. Haula colhia com a hierarquização da administração da justiça. Nemos lei lá escola. O ensama fosse. Ao colher uma com o conceito justiça né. Também. Então lá os atos discutem com o sistema judiciário na escola. Então botei com a justiça. Então colher com o sistema judiciário e teria uma estrutura, bangunan, peradilan né. Sistema da lá não sabe. E tem a hierarquização tribunal e não sabe. O ensama é mais na ocumano e kunua deba nem a tomar julgamento. Los calai nem mitadia sistema. Mas quando te colher justiça, reforma nem conceptual, reforma nem política ideológica. Se eu colher ideologia, bro, mas a não colher nem sempre não. Ideologia nem pronto. É uma barra não ideologia mas esquerda não é. Ideologia nem lógica direita. Ideologia nem conjunto de pensamento, valores é uma idania nem mesmo grupo de lá atuir. Nem mais que te dito então. Okay. Em resumo, né, colher reforma justiça e tal aí liba carranca conceptual. Doutor, interessante e orsida itu se colhia cliente liu toi hanaba. Hawa karak bala iha sociedade civil.
Senhor diretor, ita hare katak assunto justiça continua sai preocupação em sociedade nilet. Ita ni perspectiva baida ne oinsa. How kebetulan how serviço ya are hani organização serviço ya are justiça, mas justiça ida a me fokus em justiça transição. Transição, agora transição será transição passado para futuro. Transição passado para futuro. Ita tem que enfrentar ite passado para ita hadia ite passado para ita lá para futuro ida nebe maka dia kebetulan nebe dalam barak a minha preocupação se em geral ita preocupação boa quando va justiça ite rai ne ite passado ite problema passado uluk nemos ite sidau koko hal politik ida tu hadia satang justiça ida agora situação ida atual ne nebe problema barak nem se pergunta assim e a necessidade atual sim e a necessidade atual também vai ter tempo basic 25 anos só 25 anos kita cair kuda talen rasi kita rek kuda ne lalau tuir la fo satisfação ba emana be maka kuda naing ne bruno precisaria agora se te colher reforma pelo menos tuir hani compreensão pelo menos esse elemento tolo ne be kita precisa toca a tua dia. Primeiro, legislação. Segundo, instituição. Terceiro, recursos humanos. Agora, mas se daí a tua dia será, itu tem que basear pelo menos dados, pelo menos será levantamento ruma, pelo menos preocupação ruma, nebe kita cai depois taré, será uma kita tua dia. Será uma kita a tua dia. Tambah turlos itu quando kuliah desenvolvimento ne, itu tem que lorong balorong, tem que hak basic justiça para povo. Itu label fal por contrário, lorong balorong, povo sente justiça do que bebi. Justiça do que bebi. Foi exemplo de caso concreto, por exemplo, caso de violação sexual ia baucau. Violação quando acontece, polícia atua, cair suspeito, lo resulam para prisão preventiva. Depois investigação lá o clear, depois tem que vir lei, tem que fazer suspeito lá bele prisão preventiva liu fulanem, liu tinang lá bele. Mas depois julgamento liu tinang hira, mas julga será vítima bilante, vítima da uma sente ba, hai justiça raine, justiça ia kalai. Todo depois processo lá lor tinang lima, mak decisão será tribunal foi decide lor ba decisão yang foi hatung pena hansane. Ba vítima ni decisão dele lá hal sentido botira bania. Lá a diferença botira bania situação. Tambahir ni sai vítima processo lá efetivo, eficaz, udah assegura kata começa sentido de justiça né bele. Ini exemplo le. Agora baseia ba idane itu bele yang seasanis será que kita precisa hadiah. Não nemos uluco quando procuradora senhora Ana Pessoa dia teve ni halos estão ba caso pendente e depois em qualquer tal indicador tem que tal target tal metas tem que de tal maneira tem que reduzir também indicador iramos o caso pendente 4.000 e tal casos. Agora te imagina 4.000 e tal casos mas e a situação ainda não é que nessa unha foi indiang vítima de violação ni em caso ne bahira maka será sai nebe awanoing ia ne bel sai ona nessa evidências bel sai ona nessa base para itu começa a colher reforma nem tanto reforma idônea necessidade sim mas agora reforma e a legislação e a sistema cara reforma e a instituição cara reforma e tare e tinang hierarquia bab governo halo esforço balo atu hadia organização dos tribunais organização de partidos reforma partidos reforma tam agora dak ni tare ema barak sente justiça essa dog em sentido lá fisicamente mas bem no processo mas quando se vem a colher exemplo nesse caso dog em sentido será dog fisicamente também tare kata kita agora dak ni itu instituição judiciária ne itu será tribunal distrital ne itu foi tribunal hate
tribunal hat ikusi dili suai baucau atu cobra. Agora ite imagina nebe magia caso ia processo sirança né ela ia município que era ia posto sira nebe maka do kusi será tribunal municipal. Mas se ela sala ulu kar iha tribunal móvel. Tribunal nessa, ida né, at colher ida né. Por exemplo, ita cara lamentação ida mas foi nada sai viral mas ia Facebook, bela galhos ni tiung ida lamenta ni ela leu ni tu mai at mais justiça, mai atua sidang, mai rento 5 horas, juiz ne tu reno at colher 5 horas tribunal adia fale bar. Ida nemos indicadores da onsai tarega tak itu tribunal la funciona atu assegura ulu que é programa balu que koko atu taka lacuna serne atu habadak lacuna serne mas kita tribunal mobile ho apoio husi UNDP koko atu ida ne dia tambah ita recursos humanos sidak suficiente neruni ita sidak a capacidade atu loke tribunal serne ia cada município mas pelo menos o tribunal mobile né mas depois seda mau acompanha tambah vamos envolve o processo de avaliação ba projeto né haware anesa governo mos ladung senti anesa necessidade ladung senti anesa necessidade. Jadi itarega tak usi aspecto instituição ita precisa ia necessidade ia lamentação atu será mas depois mos anesan vontade política né mos tambah karek mos tambah hareba itane recursos humanos é limitado será agora fila faleba aspecto legislação. Claro, ita precisa a legislação barak atau assegura, por exemplo, justiça juvenil, justiça juvenil. Precisa esse sistema atau assegura para depois lá bele moço fale problema ida bela barak ba hal mate ema depois também ne kona imputabilidade dari lá barak lá bele e tem que ir sistema será justiça juvenil kata claro nia la barik menor la bele imputa crime urbano mas tem que ir processo rumah atau hadia ni comprometimento mas tidak nemos lá ia agora por contrário da rumah ita ia legislação rumah nebe que claro nebe que tirar um ponto de vista ajuda tebes atau assegura justiça ba povo mas bela la institucionaliza. Por exemplo, lei proteção sasing. Desde 2009, a lei proteção sasing e a Indonésia lei proteção sasing contribui tebes ba justiça não vai. Por exemplo, está retirando conta que caso será Sambo, quando Asuru nebe que poder voto nebe que for sasing contra be em poder voto precisa ir proteção. Agora ita lei nem ia ela, lei ela, mas tu agora la institucionaliza. Nebe ema atu kesar ema rumah halo crime ne ema segurança baniang atu enquanto ita tene kata itene participação ba denúncia caso crime não dá dever cívico ida agora se cidadão ida label cumpre dever cívico tamba lá ia proteção lei ne ia mas instituição lá ia lá claro se mata protege how kesar tia depois agora dá que tare é uma bara que kesar caso denúncia caso abuso de poder corrupção contra o superior será será sujeito ba sanção ida nebe mas nessa lá justo por exemplo se for caso nebe que acontece e a instituição ida be serve né vice seria nem vice, né? Adjunta husi diretor. Denúncia, caso crime, abuso de poder, husi presidente. Nia makona fali sanção. Nem justiça lá o anbe. Jadi, ia ne aware recursos humanos precisa tebes ia ita hal forma, mas não é será apenas recursos humanos e instituição judiciária é que precisa tem que ir formação será política político atu orienta será e tem estado né lá atu
lori justiça ema. Agora, ia buat aspecto ida tama que precisa focar com a onde se Avelino colhia, claro, né, produto de legislação, né, bara que os produto colonial, mas how sim, itu banhira tahu itu precisa butruma atau assegura itu sociedade né belau, mas depois itu tem a vontade política da nebe que forte atau halo kata com essa lei ser nebe mag vigora né, lei ser nebe mag ser aplicável itu ni rai né, lei ser nebe mag povo outro tem que sentir ne lei niniang. Também é o Ministério da Justiça, desde o ministro Ciro Lulu, que é sempre qual é. O Ministério da Justiça e a direção ida neba, mesmo toma conta ato ba divulgação lei ser né. Nila é programa ida neba dia um certo assegura que é muito atene com a lei. Por exemplo, o caso ida foi viral a semana curto, caso é tribunal, se halo barulho é tribunal né, mas how lamenta de também é mal atene lei. Lá tem lei. Lá tem kata buat ni kon halo hansenene idane assim o lugar Indonésia ni tempo ni tem contempt of court, ne penghinaan será penghinaan instituição judiciário. Ne penghinaan ba instituição judiciário quando será juiz satu decisão depois itaba halo fale será runguranga ya ba ne crime terus ne crime ida. Mas agora será ignorante, é malatene. Jadi nemos partido da justiça se está com a reforma e a necessidades atau acelera programa se nebe que um certo halo é uma povo se atene lei será mag vigor né. Jadi divulgação lei né, mos jadi necessidade ida nebe mag hau nem será. E depois ida fali nemos partido que nebe mos causa problema barak ya né. Nebe que dá la barra causa dan bibang né how cara será levanta tá né se bela cara que retan consideração esse ministro quando vai lei do registro civil lei código é necessário ter o Luca Husi ministro Dionísio Babo mas depois de né parar o dia lá será e de né se de né uma vigora e de né mas bela resolve problema barak problema civil barak né? Inclui crime também agora dá né buat tidak be será buat rola malu lá a responsabilidade buat ser né cabem se dá ite código civil né que vigora quando vai divórcio bel cabem fale ne vai permisso ou atu cabem fale tem que hang fulanema ou foi divórcio de fulanema foi mas já não funciona regula norma né e o código civil mas lá funciona também mostra será lei será código registro civil será italaia nem mais incluímos colegas maluco será religião muçulmano protestante será sente discriminado e a situação né também ser no casamento né lá vele registro já não é mais ou menos. Ok, obrigada Barak diretor. Hau karak pobiban bai parte governo, senhor ministro, bele partida hela li fuan balu mai, relaciona o comentário si parte ruane. Halo pa bom. Tei eu tenta tu bele halo acompanhamento ida inteira de dia que o senhor professor doutor Avelino, o senhor diretor Ajar, saída maka tu bele precetua né? E buat rua. Kita kuliah com naba sistema e terceiro kita kuliah com naba unsa halo aplicação de justiça na Rasik. Nesse estado ita ia sistema justiça nevema kita adopta gosta ou lá gosta. E tem sistema ida civilistas, lei estruturante sira, a húquera jusita, ninia lei basilar, Constituição da República, toma aí a lei estruturante sira sercelo, na ita produz, para tu bela pacifica e tem problema sira a sociedade. Não significa que kita halo gestão, vai interesse Estado ninian, para onsa bele orienta e tem visão nesse estado para tu bele tal ordem
nomos justiça bele lá. Mas ao cara tu bele aborda no infabalo e nessa governante que rola parte órgão executivo nenhum que até aqui ita orgulho mesmo ita seja deficiências mas bem ita lei estruturante importante que sai nessa lei basilar vai ita para tu bela direção ita ne política sira onde bela halo articulação vai ita ne lacunas com missio sira nebe ita tenta buscar para tu bela halo adaptação vai ita ninia realidade sira te kuliah konaba desenvolvimento institucional instituição sira também circunstâncias balo nebe que moço ita tem que ihaulo instituição nessa órgão nesse estado para tu bela halo equilíbrio vai preocupações sociedade ninia. Segundo, makitare konaba política, leis estruturantes sira nebe ita tu produz para tu bela hatamba iha preocupação sociedade ninia. Te kuliah iha partida iha desenvolvimento institucional ita kuliah konaba o insama katu halo konaba desenvolve ita ninia quadros legais sira no dar estado. Por outro lado, ita kuliah konaba infraestrutura que recursos humanos para tu calibre e conhecimento para tu halo cumprimento vai princípio legalidades e orienta ita rototo para tu bela ba cumprimenta vai legalidade né. Então precisa de infraestruturas, precisa de reconhecimento e por outro lado, makita atu bela rei perspectiva ida prestação de serviços. No dar nessa diagnóstica ida nebe ita halo, katak ita ulu que nebe, ita maius nebe, ita agora iha nebe, e ita tu vai iha nebe. Para tu harei ita ninia força de trabalho, ou ita ne fraqueza sira. Hanessa governante, nebe rola parte iha sociedade estado ida ninia, ita orgulho, hanessa antimorua, iha neba, iha falta, iha neba, iha faltas, mas bem, ita começa lá, iha dalang ida kelos, sai hanesan alicerce ida, ita ninia princípio sira, se ita reba ita ninia princípio constitucionalidade, constituição, né? Hatudo momos kata kita iha programas, ita iha dalang ida kelos. Iha particelo kawakara prioridade, saída maka governo halo, o governo ida, ba governo selo, e não governo inia programas, ita karak for prioridade transversal vai preocupações sira nebe agora da moço metodologia que ita ninia hanoi sira nebe makohin sai hanessa observadores se ita ninia académicos sira sociedade civil sai preocupações governo para tu inventariza e tenta a tu bela simo no halo de gestão para tu bela halo conectividades vai prioridade transformar né transversal na rasik ida tenta tu hatene itaninia forças significa que atak iha multidimensão recursos humanos sai preocupações que atak emane tem que habilidade emane tem que iha duni capacidade atu bela baturia neba quando bela halo ni serviço vai buat tidak tu hetam buat tidak objetividade iha imparcialidade iha independente para tu halo prestação ida qualidade então né tu hatete saída kata governo mai ho prioridade ida nebe transversal para tu bela hatamba iha preocupações hal nusama kita bela hatur cidadão hoto hatene lei e cumpre lei e acesso à justiça. Selo, ita tem que halo alargamento. Mapa judiciário ita tem que lori. Atunune bela eficiência
e a eficácia, vai a prestação de serviço sira e lori custos nebe barato. Lá o da dau kela, ohin, da kulia konamba, julgamento mobile, da lao, forma ida, que o governo cara coopera, buca entende, se particelo, bot balo nebe, governo desenho ela, mas se dá completa, então ita opta modelo né para tu lori justiça basic e a comunidade para que tu evita da dauk litígios e conflitos sira nebe moça a comunidade. Celuk makita kulia konaba melhoramento e coordenação institucional. Prato compatível com prioridades nebe ita transforma na nessa transformação vai ter fortalecimento institucional, fortalecimento vai quadros legais, infraestrutura, recursos humanos, prato compatível vai malo. Então saída me kita halo. E te reforça aí recrutamento dos juízes, procuradores, defensores, oficiais de justiça, órgão polícia criminal sira. E te foi ênfase uma casa vai centro de formação para tu bela e equipit, halo serviço e política formação. Para tu bela orienta para a formação vai ter machira, para tu bela sai nessa operador de justiça para lá. Mesmo assim, e as circunstâncias global com a ida, né, haleu ela, problema também língua carica. Sai nessa aula até diangkat obstáculos, desafio ida que lori, constantemente lori baita e aí tem fragilidade e as circunstâncias balam. Mas bem, nessa mos jurista ainda, vai a testemunha viva e a processo ainda, né? Kata kita e a evolução ainda que macas. Haulah até kata kita foi a rua. Mas bem, se governação ainda, a governação selo, tau ni prioridade, onde chama que tu bela a meeting alicerce para tu bela lori visão política justiça e a justiça formal no justiça social né vai reiter na comunidade para tu bela lori confiança com certeza ita se dá o calo bota toto prefeito mas bem ita busca esforço ronas camada acadêmica nem preocupações sociedade nem halérica organização não governamental halérica, preocupações para enriquecer visão botida a tu bela orienta e tenia metas que tenia prioridades sira neve ita traça vai a reforma Estado acesso à justiça desenvolvimento institucional no mos halo inclusivo e inclusão vai a sociedade ida de respeito vai a lei. Ida nem que tem visão. Com certeza mais prioridades, programas, subprogramas, atividades, honia planos anuais. Hirak ne hoto atau simintria ita orienta ita ne visão ida vai a bem-estar público ne lori justiça vai a povo para tu bela e a confiança. No governo consciente los nessa rola parte no governo e tem a visão bem né orienta e tem política e plano estratégico de desenvolvimento 2011 e 2030 haremos vai plano estratégico setor justiça 2011 e 2030 haremos vai programa quinquenal governo né orienta hareba a fragilidade sira né onde chama que tu halo prioritiza nini programa sira bah meeting reforço sira estado portanto ao noi haula pessimista mas ao hanesan optimista los biar ihane se iha kuak te reconhece também ita foi ensaio situação ida euforia ida contente los e a liberdade mas estamos tenta ela onde chama que tu consolida ita no estado para tu consolidado. Então ita ia
governo ia vontade de nós, Estado ia vontade de nós, sociedade civil ia vontade de nós. A preocupações será nem para itatu, a linha itane política, justiça ida nebe, tu itane espírito, tu itane filosofia, tu itane cultura, para tu bele orienta itane nia, visão política, baik setor justiça baoi. Obrigada, Barak, senhor ministro. Ao cara que vai, doutor. Componentes será nebe macorrin coloca o senhor ministro. Tu iritani hare, ihania efetividade, eficiência, eficácia, calai. E implementação será nebe mak durante ne itahare oinsa. E setor justiça ida oinsa mak itahar ka tu implementa ia Timor. Por exemplo, foi então na sua excelência o ministro coloca Constituição ni lalenok. Niama katur sistema pot. Itaba Constituição, artigo 6, entre outros objetivos, inclui a debate Estado garanta bem-estar material e espiritual. Cidadão rototo nenia. Quer dizer, ne conceito de justiça macro. O que há ne pa ema rototo. La pele babalu de. Escola, ne sentimento de justiça. Escola, sentimento de justiça. Hoje em percepção vai ter valores constitucionais. Agora tare lei onde produz, né, subsistema ser né, assegura aquela implementação igualdade de direitos, né. Garanta aquela garanta. Se ela garanta, então itacar reforma ida nebe. Itacar reforma constituição, conceito justiça habitatória, constituição, que itacar ajusta legislação que produz, mas que ela implementa valores constitucionais. Por exemplo, artigo 2, Constituição. Estado valoriza, não reconhece normas, usos e costumes. Depois de 20 anos, e a legislação transmite conceito naquela. Estado reconhece nem normas e não bem. Normas ida malai muti husikela, normas ida be ocupação nia, kan normas ida tania sociedade nia. Normas. Devemos com ligamos, mas devemos doutor se coloca com a lei, código civil, cada mais todo. Então, itarei fila fali, por exemplo, você tenta especifica. Artigo 13, Constituição. Culia Coneba, Tetum e português são línguas oficiais. Depois, o número de falha, artigo 13, mas que Estado valoriza, não desenvolve Tetum e línguas nacionais. E daí liga uma só de sentimento de justiça. Mas se o Estado usa o português, é uma beleza de português, nem sente uma injustiça. Nem sente injusto. Quanto mais, lei número 6, né? Lei inconstitucional. Lei neba tal fale tetun, nessa fale língua de apoio, bahasa caria bahasa pembantu. Hasil ni estatuto constitucional como língua oficial e nacional, bahasa fale língua de apoio. Agora, se aplica norma dani, foca lá justiça. Ba cidadão sira. Justiça ni la belle percepzione, ma che tesiliane dei. La belle. Justiça ni sentimento, e sente buoni giusto, bania que la justo. Nema cautendo alguém que tem conceito de justiça nema que tá nebe. Agora, e da fale me taridi tem sistema be na sane, sistema judiciário nem precisa ajusta para debater tá colhendo legislação de competência, sua excelência ministro nem tá atuare. Agora, hamos tememos o inco na ba lei barai. Lei barai ni se hamos injustiça social. Tama se lei dia nuni, o belo se lemos o ba tribunal, o sala na fatin. O lá quando fatin tam, juiz decilia tuir lei nebe magiha. Juiz lá bel decilia fora do quadro jurídico. Agora, e tem a legislação ni promove, assegura, garanta aquela justiça. Ni sentimento.
hau sempre buat justo bahau tuir hau nia narrativa. Também hau nia noin kata se itadian kata constituição lozona, nebe hamos compreende e concordo com nessa. Sua Excelência o Ministro nia kata constituição pronto, nem tem ela leno kenapa. Agora lei ou ansira itahalo ne corresponde calai hoida valores constitucionais. E da nema ela questão. Por exemplo, se o texto lia em português, lia o texto base. Se o adapta português a nesse lia, mas texto lia, mal bere lá tem português. É uma época justiça nem tem português. Durubasa los, né sorte. Durubasa sala, juiz for decisão, nem a sala da andena. Também o kuliah kata, também hau la kuliah reforma, hau tambah reforma ni conceito macro. Hau tenta compreender kata lolos ni itu kuliah revisão jurídica. Lei nebema que lá assegura implementação valores constitucionais. Lei nema que itaboko. Quando itu kuliah reforma kata sistema nema sala. Sistema nema lalos. Então tem que mudar. Escola. Também sistema nem tem que mudar. Agora, Itania, pronto, Constituição é nessa base, na mesma colorita lá ela. Agora, Itare, por exemplo, lei barai, tuir calai, se carba, Estado valoriza normas e uso costumes, lei barai tem que actuar normas. Também, antes malai muti mai ukunita, raine abonser ukunteona. Raine propriedade comunal, cari, coletiva, cari, familiar, cari hationa. Agora, itane lei de halunusa. Itane lei de tu garanta, itane lei de também por razão de tu garanta títulos de propriedade, tu dada investimento mais, e tem halo lei de tuir investor ni hakara. E tá segura o sentimento de justiça é rico, mas é maquia que lá é justiça. Então, você precisa de alteração, Roma? Também, hau indicata normas que você mantém, e colhia uma reforma quadro jurídico. Por exemplo, justiça nem label harebe ida bakumalu tesiliane, justiça nem bot. Justiça econômica, justiça social, justiça cultural, justiça política. Escola. Nem bot barak nem bahela. Agora se te colhia justiça, nesse valor estadunidense, e te precisa quadro jurídico nem assegura. Ou precisa raio esse povo, o ensama got foto sinaba, escola. Mas se o carba lei nem me teia, o carba justiça formal, nem tem sai, também lei magmanda. Escola, ita carria supremacia da lei, mas lei se macalo. Escola, lei nem tá halo de 5 em 5 anos, o povo fiel ita bahalo lei. Agora lei nem bita halo ne corresponde calaba interesse sociedade ninguém toma. Ita labele harede ida tesilia, se tesilita com o sistema judiciário. E está colher justiça. Justiça nem luan liu. Por exemplo, caso agora, Itare, dos calé. Vítima sente que é justo. Mas lei de não é, dos calé. Lei de, e nem trata de não é. Juiz favor instituir lei. Mas é mais sente que é justo. Agora não sabe. Então, itu fosse sala bagi legislador ou implementador? Implementador nem implementa lei tal e qual como está. Dos calé. É muito de halo lei nem também política, também muito hau foi exemplo ida. Por exemplo, o professor Roske ni dia kata hukum adalah alat rekayasa sosial. Se hau comunga doutrina ida ne bahau lei ni hau halo atu materializa hau ni visão política. Mas se hau comunga doutrina dia kata lei ni clamar sociedade ninian. Lei labe la uluk sociedade, lei tem que lá atuir ajustar ante sociedade. Evolução da sociedade. Lei nem ajusta. Também kita tem problema. Ita depois de 24 anos, por exemplo, raia de dilarang na escola. Problema bom na escola. Quando há títulos de propriedade raia de dilarang, ita hakru kelaba lei rua. Boletim oficial na escola. Depois, lei nebema durante 24 anos nia prevalece ne. Lei seria complicado. Também não encanta sublinha buat memang o imam ministro até ita carag dia ngata pa do ita fokus discussão ne ba reforma ka ita fokus discussão ba revisão
lei ne bem que lá corresponde aos valores constitucionais. E vida política não é nessa. Escala. Vida política, nós itareba justiça. O senhor que leu como dia, mo avrino be, lá leu barreira no que lemos lá, né? Questão de justiça, lo escala. Ema ida lá o dog tebes, ba vota ba partido vida, lo escala. Ni manante 25.000 votos, foi em caso o partido rua, lo escala. Manan liu te cadeira ruana, mas tama lei da barreira ni halu mati dia. Justo que ela justo, ema ida lá o naro ba vota ni. Justo. Corresponde ba constituição cala. Kau, misalnya lei modelos, lei medida selo que tu contorna simplificação. Nem morreu dia que ita ser humano nem aspecto hat. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia sebagai makhluk berbudaya. E a economia. Exemplo ida tang orang. Ita agora hututu ansia karatama ASEAN tama nessa WTO boserne. Mas agora itare falselo foi itare discussão com a avião a semana halu nusa. Afinal ita sudah preparado. Escala. Ita precisa de proteção. Então, escala. Berarti lei ni lá o look teu na. Ita ni abe passo ni sei a cara aquela proteção. Ita tama ASEAN. Exemplo ita tandei. Economia. O tama ASEAN ou sei pleno membro ASEAN free competitions. Free market. E tem a Constituição de quando o assina na convenções, o ratifica, prevalece né lei do seu exemplo de cada hora na Costa Sul, na escola, nem a âmbito economia. É uma todo busca serviço timorão formado es duas estiga baracona. Sai critério de precisa é mais da área da né. E tá levui. Grau acadêmico how mestrado, how liwana. Tu vai bacarai 20 anos de experiência e a área da né. Timor Ambel, ou concurso lá, o deu bota sal, milênio. Tá maneira de precisa, how ne Hanoi ne dia clio ta reforma ne mantém, tam desde que ta outro concorda com a Constituição se dia e tá ali acabou, que tirou halo revisão com normas constitucionais e tá reulu maclei. E a área justiça, hierarquização sistema justiça ne halo nusa. Não, como ia kunua neba ni tem mais tesilia ia dilika, tem mais tesilia bau-kau ka tem tesilia ni ia kunua neba. Escola. Tamu ni abon si ulu tesilia. Ita ni abon si ni ukumalu tena. Tamu lei ni moris ia é manairua baleten ni let. Lei ni moris a sociedade. Tu abon si ulu ni conhece teu na organização social. Ia ter lei. Buat balu ma precisa ita ajustar a escola. Rever. Então, a não encata aceita carba a Constituição, a não encata legislação, não liga a economia, tem que rever. Porque se lá, ita halo lei, a tu halo é rico contente. Ita la halo lei, a tu protege é que será. Isso é então, sentimento be, justiça não é bem. Nesse caso be, veterano se ita halo lei de 8, 4, mas libertará ele fundo 24 anos. É uma luta. Mas como ita aplica a regra? Escala, participação exclusiva, boa ser nem é uma barra que sente lá justo. Reclama. E quando é uma reclama, porque lá é justiça. Agora, o ensino é que o Estado te contorna. Nem a Hanoi, que how tenta compreende, how prefere nem se te discute reforma e te discute um sistema nem lá. Sistema nem está tal Constituição nem los que bahau valores nem tal a Constituição los ela. Por exemplo, de ali. E artigo 138, economia, coexistência pacífica, setor público, privado, cooperativo. Ok? Legislação garante na calai. Sema que toma conta da agricultura. Cá é maliur maimos halo hutu agricultura. É maliur maimos lo que os zalana hutu lori careta faz santo fofo neba. Justo que justo. Competição ni. Itala colhida lori ba justiça, mas é uma rua bacumalu, também é uma ida lori careta fansa santo e forne ba, população lá contente bacumalu, mas tesilia população lá com, também ita aceita mercado livre, competição. O turo fan keos, o rei comprador mai, nia lori careta com motor basimo comprador, moço bel moço problema. Agora se moço problema, justiça formal é halo nusa, tesilia é halo nusa. Com certeza, tu ir leite e depois lá com comércio livre.
Nia cara a saída de forro levamos comércio livre. Estado protege. Tá, norma. Então, eu prefiro uma tarefa revisar um quadro jurídico nebe avançado liu. Nebe lá conforma valores constitucionais. Ok, obrigada, Barak, doutor. Aku karak baik, diretor. Liga baik elementos ser na bem makuhin coloca o senhor ministro de Luiz Hareu o primeiro governo, então mais governo da CIA continua a prioridade baik transversal e mos sim, mos baik esforço mos baik capacitação sira Luiz Hareu mos baik autor justiça sira recurso humano não sira seluptan. Itani Hareu isa durante. Cara que discorda com Abelino dia não prefere revisão, será prefere será reforma judicial também 25 anos zona e talau hansane povo lá sente justiça ne basic mana também indicador ida kata atu povo sente kata raine independência ona ne makira justiça ne hutu também uluk ni Murcia português no tempo e Murcia indonésia tempo ni lá sente justo também justiça lá funciona tu servini jadi também makawanueng 25 anos ona precisa ia duni reforma neba pelo menos o aspecto todo neba makoin hau kuliah itu tem que hadia duni legislação ser balu neba makanesang la corresponde a situação sira ini por exemplo ema barak articula ona kona bar revisão bar Código Civil também Código Civil é discriminativo los inconstitucional mos reconhece casamento be católico de agora ema muçulmano sira ema protestante sira los cidadão timor não precisa mas bem depois o aspecto institucional itu precisa ia reforma um certo halo habada ka será justiça ne o processo justiça ne para ema sente kata justiça ne basic nia para ema forrone sente kata estado ne ia ela ami ia tinang rua liba ami hal pesquisa era com a situação feito ia Timor durante tina rua nulo ia na conclusão geral kata feito sira ia área rural da rumah área rural ali que teme dembo matbiang gazer lá rai laku letende ami mos hal pesquisa rai laku letende até que mais estrada bot makliho la nene mas ema ia na mori sente kata estado la sente presença estado satan justiça feito barak se quando retam será violação de violência será resolve o mecanismo tradicional neba darun tang hamus discorda e aspecto né tamba laos kata buat tradisional hutu ne dia agora está morrendo tempo moderno na itu tem que adaptar o valor deles humanos valor deles humanos ema la sente ema vítima ema la sente kata Estado ne ia for justiça bania Estado ne obrigado submete ba será mecanismo tradicional que dala barak la assegura nini direito ne também precisa tu ia esforço atu reforma em termos de institucional agora recursos humanos claro itu falta juiz falta será mas agora problema makane tambah sama juiz ira sai valeu nem para serviço fala assessor nem problema ainda itu precisa emat para serviço ia setor é importante setor nós no órgão soberano ainda no órgão soberano não sama que mal motivado para será que questão língua cá será que ia buat selo mas how itu precisa hari para hadia para halo ema timuruan barak karak mai badidikan ini ang ya arene lawas por contrário agora itare juiz na rua resigna ang ida basai assessor ya ikusi ne ba tamba simo sambot agora o problema será tu sama política estado né halo discriminação ba órgão judiciário sira lahetan regalias ne beke compatível ka regalias sira ne beke adequado hobe deputado sira órgão legislador ministro sira órgão executivo não sama halo discriminação foi ainda que itare presidente lamenta presidente mas lamenta tia polícia ne zaga ministro sir barak liu fale do que zaga agora ne
nem injustiça. Nem injustiça. Era para o povo, o Estado, o governo lá funciona, assegura o povo, o governo funciona para se está indicador, se nem te belian, né? Jadi, mas how kuliah husi perspektiva povo, perspektiva é vai, precisa de unir reforma, precisa de unir buka meios, ou então assegura que neve que serviço ia área judiciária, sente seguro até lá no canar. Foi de dar o semana couto, juiz reta ameaça, tem que baquecer fale psique, tem que ser psique. Segurança bania mostra para nia halau canar ida neve que ia risco bot. Nia tambah tu decide emane destino. Destino. Dari rumah senia segurança lá ia bania lá afeta nia decisão. Jadi ia nemos tem sai matéria ba reforma. Mas agora está o governo, o que é o oitavo governo, nemos o yang atual reforma judiciária. Senhor Fidelis nem o lidera ministério mas depois lá claro muda te canar. Agora governo de agora ita será equipa de trabalho que será nebe grupo de trabalho nebe que lidera Rusis senhora Lúcia Lobato vai neba. Mas agora atulau batinan tulu ona ita ne governação ne so efetivo to tinangat tina ainda igos de sirsi do tu sibu eleição valona. Mas é o pessimista itu mas o pessimista itu atu hal reforma tambah além de mos au hare diagnóstica ida nebe ma grupo trabalho ne halmos mas au questionável tambah diagnóstica ne equipa ida nebe mak mai halu diagnóstica nia atu mai recomenda buat ida ber medidas reforma ne ba nia interesse los ba interesse povo. Por exemplo, sira forte conclusão de itene tribunal sene lá funciona de dia tambah itene autor judiciário lá tem português. Será que ita tem que desenvolver itene órgão judiciário né sai falha nesse tempo ulu província ultramarino. Província ultramarino tem que justiça tem lá o português. Terus que língua da português, mas ajuda língua da teto, né, para sentir confiança. Tinang hira ko tuwa how se lembra. Senhor Tauro Matarua, se comandante FD, minha for declaração é forte. Para ona a língua portuguesa aplica em tribunal. Também povo lá sente que ne tribunal linha. Funciona hansa ne povo de dizer tribunal é tribunal colonial fali. Tribunal colonial. Então o kungang será. Jadi ini partida kita tem que refletir, tem que fazer medidas atau hadiah buat saya para emas senti kat tribunalnya tenian duni. Jadi lá tribunal é diferente do tribunal Indonésia, tribunal diferente do tribunal português, tribunal português. Tem que halo onde desenvolve esse sistema né atau seguro. Mas se não acontece, how are ida nem asa potnya aceita, how are atu ida nem satu falhar dagon. Desculpa, senhor ministro. Ita tudihan laia seriedade. Laia seriedade duni. How kuliah. How discorda ho buat balo. Kerja tem que halo cumprimento vai ter na Constituição. Cara colacoi tem que reconhecer que a língua sai nesse desafio ida. Mas bem ida nela significa que sai razão ida para italabele a prefissua que sai ita conhecimento vai fraqueza sira neve ita identifica. Pronto, é importante ita tem que halo cumprimento que a língua português sai nessa língua oficial. E né indiscutível e constitucional, politicamente, legalmente ita hotota cara com a coi ita tem que aposta onde bele garante continuidade forma ida né. Agora bele ia hanoi ita bele halo reforma sira bele ia toia a Constituição da República, né? Depois de Constituição não existe em 2002, depois de restaurar a independência, política sira, sociedade sira começa a desenvolver, mas bem nessa governante e tahutoto a cara colacoi tem que reafirmar a posição harehu si
omícios que lacunas sira nebe que iha, hodi hare, hodi procura solução, mas be ita lá iha razão Roma até katak língua tetum e língua português é língua oficial Estado da República Democrática da Ninian. Nem é valor histórico, valor cultural, valor social, que é percurso tempo e de Kenaruk. Nela significa itala descorra buat balu e haneba. Me vê neste momento tem língua oficial. Ita hututu reforma, nem moinha colher a política da prioridade para a reforma transversal. E o conceito da ampla, mas bem, e a ninha viragem botida e tato orienta que até o governo precisa reona, ninha lei estruturante sira neve, cari que la compatível com a realidade. Medida sira neve e tato aposta, de halo política formação sira, e tem que adequar e halo intensificação da macaslio, intensiva, para tu bela centro de formação jurídica, bela saia nessa fatingida, para tu bela absorve conhecimento sira. E por outro lado, lá os idanetete. E a mos vertente lobo com ida que ita precisa e a ninha circulação vai hanaba. Articulação vai hanaba. E a universidade. Hirak ne hotu sai hanessa situação ida nebe ita bel hatete katak circula vícios ida nebe ita identifica katak se ita kule kona vai a política reforma ita lahrede vai a ação comícios mas bem ita reba e haninia diagnóstica geral nebe halo da dagma ita iha. Tau ida nema ka honen governo halo ela esforço macas vai haneba para tu bela hare prioridade transversal né inclui vai a língua que hane o temi ida tem que governo mai hanon botida atu halo reforma política setor justiça e a prioridade transversal tau minha prioridade transversal alargamento língua e halo modernização para a eficiência babuat cerane. Hirak ne hotu lao husi hawen hotemi. Tempo ida ba tempo ida. No governo constitucional atu tama da dag ba iha tinan roi haninia governação. Tenta identifica kata kida nemak sai hanesam prioridade ida ba governo para tu halo articulação ba iha itaninia lei basilar que alicerce liliu iha artigo 6º e tem a Constituição da República. Para tu garante o direito, liberdade fundamental cidadão cidadania acesso à justiça. Portanto, ida nem que saia nesse argumento botira, ou nem observação cidadã mais senhor diretor, Dr. José Luís Oliveira, é pertinente. Ida nem saia nessa forma ida, gesto ida, nessa contribuição cidadania para ita tu halo política reforma setor justiça e a vertente prioridade vai a programa sira transversal e a reforma setor justiça né e tem a colher a vertente né lá os de e tem que a visão e tem que a missão e tem que a objetivo e tem que a metas tá hoje nessa colher e adopta e tenia plano estratégico sai nessa guia unida vai reita pois ita articula hanoi visão bodne e reita ne prioridade batina nida bate habela até la lajde por exemplo lei estruturante ne bema corrin orador na rotemi puta colher com a lei proteção de testemunha ita colher com a lei por exemplo ita a lei número 1 2003 e tem a lei que com a barrai, né? O chama que tu halo registro vai a propriedade de imóveis e Estado união, no mos cidadão cidadania. No demos e tem a lei com a expropriação. E a dadau
forma balo, gesto balo, vontade política balo, que há tudo da que está lá, para tu halo reconhecimento, vai ter direitos primários, direitos secundários, não direitos anteriores, e tá aí, para tu acentuar a política, social, política, econômica, lá o da que está nerai. Nemos a lei número 13, e da colher com a atribuição de titularidades e a política. Então, ainda nem forma ainda que ainda começa a halo da para tu bela. Mas isso se ia gap balo que está hasoro, o insama que está a tu bela com a leis estruturantes importantes nesse regime jurídico, vai domínio público Estado, regime jurídico, vai domínio privado Estado. Nomos leis ser para tu bela compatível e tem a lei estruturantes de lei e tem a Constituição da República, artigo 54, para tu hatamba e a preocupações serão. Quer dizer, agora, pergunta se vai estar. Itabe operador sira, e há uma capacidade para tu halo interpretação, para tu bela implementar a lei negra. E depois a cooperação mútua, e a conceito ida vice-versa. E a timbal balik para tu bela alcança o objetivo na beita cara. Quer dizer, hawala tata kata kita iha visão, iha missão, iha objetivo para tu direcionar ita política estado ida para tu bela satisfazer o povo. Agora, e a questão operacional, também tinan lima ita label halo buat todo. Mas bem, o governo ida vai precisa de mas iha vontade a tu for continuidade. Obrigada, Barak, senhor ministro. Sim, também está aí questão de tempo. Não é tópico em calang atrai tebes, mas como está aí de 5 minutos para ita tem que encerrar o programa ainda, né? Não é how cara fora de tempo para cada ema 2 minutos para bele halo conclusão em geral vai tópico em calang. How for direito com a sua excelência coloca com a língua. How laos la coelha em português. Colega diretor Gemos, depois somos claro. How tenta interpreta norma constitucional. Lei número 6 nem inconstitucional. E transmite injustiça. Também norma, né, artigo 13, nem de tétun e português são línguas oficiais na RDTL. Nem claro ela. Agora, lei número 6, artigo 11, né? Muda fale posicionamento hierárquico. Tetun ba fale língua de apoio. Ainda nem maca bahau bele obriga kata tribunal mas tem que ler português. Quanto mais de talebe recomendação se equipa técnica recomenda a usar português. Ne la justo. Se te colhe quando ba justiça los cala. Então, argumentos bele oi nebe Sua excelência ministro mas coloca que daí concorda, mas e argumento nem depende da escola. Por exemplo, e a discussão balurian português nem está na língua da resistência, de la bele. Balu usa português mas luta, mas a mim o que indonésia usa bahasa mas luta. Portanto, la bele generaliza na escola. Balurian dan português nem tem identidade, de la bele how é maxai. How moris mais de Maxai, bot Maxai, mas aprende inglês, aprende teto, aprende português, aprende a ser selo. Mas how continua em Macassai. Também nem how concorda com sua excelência ou encolhia ita aprende português, mas lá bele coloca fale teto nem nessa fale segunda língua, para depois lei não obriga ema outro se olha até em português ou lá ia serviço. E daí nem bela moço injustiça. Então nem não encata com presença sua excelência nem how momento colhia campus onde ele mal sua ela se bela nem revete a lei nem. Teto e português são línguas de ensino no ensino superior e língua de investigação. Agora lei número 6 dia falia em português nem uma língua de investigação científica. O ba forne ba ema colher tetum, ema colher maxai, ema colher fadalugo, colher budak, ou atuba investigação rolia português, nem só em Portugal gari. Também da nema que ita precisa reajusta. Segundo, ema se nebe discute lei, aprova lei, nem discute o tetum, lá discute o português. Portanto, nem tem realidade, também nema dia clio, também não é constituição nem loçona, tetum e português. Agora lei ba clabel hases tetum. Para motor tu colher teto, porque se ele seria em português, lei nem tá halo ato servir, falei é balu,
escola ema balo ni bema lá tente tu ni cara de usa português então tu tem que ler português ainda nem lá um lot lá um justo. Obrigada barang doutor. Hawa noi husi parte governo senhor ministro hita coloca loso na tamba questão tempo hawa karka tu badet ya senhor diretor Azar atu bele concluir 2 minutos det baita para ita bele encerrar neste programa. Ok, obrigado. A justiça, né, no dar valor ida ia nação hutu. Dan justiça né, quando ita colhe justiça né é povo. Tem bahira povo sente. Jadi nem no dar indicador. Ne duni awan noi se ita colhe agora ita de reforma setor né necessidade duni, sai necessidade on, tamo 23 anos ona. Tem que precisar hadiah duni, mas bem favor ida buat ni nessa programa né tem que programa sério duni lá bela nessa programa lip service de também agora se oi lamenta samba funcionamento da justiça né los how did vamos sanar det mos kon bahir tinang kotu me vai impede decisão tribunal é uma questão dan kata ema serviço juiz decide, mas lá tem português, nem los ami, nem vamos sanar, mas kalau buat tidak nih. Agora, se agora ita ya sistema lei nih, claro hela, ita bahasa mana kan tuir lei, será expropriação nih, tem que buat, será tem que evicção nih kan, tem que decisão tribunal. Agora se ato ba dudu det ema nih propriedade ba dudu, agora questão justiça ida mana ni lah tem lei. Nem tem que sair matéria ainda vai estar roto, se está colher justiça, ali que rebo tun sai, mas questão concreta se ranza nene, e tem hadiah para emas senti kata, oi justiça ne laudo, ni justiça laudo atau responde hanya necessidade. E nem macau nene. Jadi favor ne si atu batinan rua ona, pelo menos ya lá governação ida nene, hal ne tik buat rumah ba. La bel hanes ang oitavo governo dia quando hahu colhei bumbot los, mas depois tu é darang claran fila antia. Agora ema deseja duni atu hea reforma duni tam ema barak senti tribunal lá servir ba ninia justiça lá satang ita dia karta ma ASEAN. Ita dia kar lura investor se lá mai se órgão judiciário né lá funciona atu for certeza jurídica, lá funciona será segurança, justiça, base investimento se lá mais. Ok, obrigada Bara. O governo comprometido los. Rei é curto, caso seja concreto. Rei vai remédio, não mos vai longo prazo. Até de saída, ita começa a rei da que ita ninia, haru que ita ni jovem sira, para tu halo prepara sira e a universidade excelente, para tu bele mai. Troca minentolo hanessa jurista. Ida nem governo halo da que no governo. Ida começa colher preocupa e alargamento, ida começa recrutamento, que halo tem interrupção para to corean e a situação ida dependência sai independente. Então ida começa halo recruta e 45 pessoas e tina ainda nem. Para to halo saída, para to bele sustenta e tem alargamento, lori justiça vai ao povo. Ok, aprecia teves baia plano no governo ni liu parte justiça ni e hau mosakar ka agradecer baia haunya orador na tol nebe mak fahe ona hanu furak tebes baia topik nebe mak kita kuliah ohinkala ni henkatak husi itenia discussão ida ne bele lori mensagem positivo bato i itenia sociedade. Maluk harenai no mostada na insira noing ida ne makrohang no nini ona bai programa governo rona bai di sound ohinkalan hau Isabel Fernandes hamutu ko equipa na bemak serviço lahalu hato agradece wain e adeus.